Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa, Química com você. Hoje nós estaremos trabalhando a classificação dos sais. Sais é uma função inorgânica, assim como ácidos e base, e nós trabalhamos o processo de identificação dos ácidos, classificação e nomenclatura, assim como também nós trabalhamos o processo de identificação das bases, a sua classificação e também a nomenclatura. Já iniciamos o processo de identificação de um sal. Qual a condição para que uma substância ela seja classificada como sal? Nós aprendemos que, para ser classificada como sal, toda substância que, na presença da água, sofrendo o processo de dissociação, nós temos a liberação de um cátion diferente de H+, e de um ânion diferente de OH- e O2-. Porque no processo de dissociação, os íons que são liberados, eles vão estar indicando que aquela substância ou trata-se de um ácido, ou trata-se de uma base, ou trata-se de um sal. Então, as características que as substâncias elas estão apresentando vai reforçar a ideia que trata-se de um sal. Então, nós aprendemos a identificação, o processo de identificação. Então, agora nós vamos para o processo de classificação. Os sais, no primeiro momento que nós vamos estar trabalhando, essa primeira classificação que nós estaremos aqui observando, ela vai estar sendo classificada quanto ao número de elementos. Então, não é quanto ao número de átomos que aquela molécula ela está apresentando, mas sim quanto ao número de elementos químicos. Então, nós temos três classificações. A primeira classificação que nós temos é a classificação de um sal binário. Então, quando é que um sal ele vai ser classificado como sal binário? Ele é binário porque ele apresenta na fórmula apenas dois elementos. O primeiro exemplo que nós temos aqui é o KCl, cloreto de potássio, e os dois elementos o potássio, representado aqui pelo símbolo K, e o cloro, representado pelo símbolo Cl. No segundo exemplo, nós temos aqui o fluoreto de magnésio. Nós temos o elemento magnésio e nós temos o elemento flúor. Então, eu tenho dois elementos. Embora eu vou ter um átomo de magnésio para dois átomos de flúor. Então, essa parte nós vamos estar entendendo pelo processo de ligação química que vai estar acontecendo. E aí nós vamos estar entendendo a proporção. Por que que eu uso um átomo de magnésio e por que que eu utilizo dois átomos de flúor? O segundo tipo de classificação é chamado de sal ternário. O sal ternário é quando ele apresenta três elementos. Então, esses três elementos que nós vamos poder observar no primeiro exemplo, nós temos aqui o sulfato de zinco, nós temos o elemento zinco, nós temos o enxofre e o oxigênio. Embora a proporção ela é um átomo de zinco, um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. No segundo exemplo, nós temos o nitrato de prata, AgNO3. É na mesma condição. Nós temos o elemento prata, o elemento nitrogênio e o elemento oxigênio. 3 elementos, por isso, recebe o nome de sal ternário. E nós temos o sal quaternário. Nós temos aqui o bicarbonato de sódio e aqui nós temos o bisulfato de potássio. Então, esses sais, eles apresentam, no caso, um sódio, um hidrogênio, um carbono e 3 oxigênios. 4 elementos. Aqui nós temos um potássio, um hidrogênio, um enxofre
e o elemento oxigênio. Nós temos aí 4 elementos. Por isso que recebe a classificação de sal quaternário. Mesmo se observarmos o número de átomos, por exemplo, nós temos um sódio, um hidrogênio e um carbono, nós já temos 3 átomos, mais 3 do oxigênio, totalizando aí 6 átomos. Mas a classificação não é pelo número de átomos, mas é pelo número de elementos. Quando nós trabalhamos a classificação dos ácidos, nós classificamos os ácidos quanto à quantidade de H+, com as bases da mesma forma, quanto ao número de OH-. E trabalhamos também a classificação quanto à força de um ácido, quanto à força de uma base e quanto à solubilidade dessa base. Então veja que cada função ela vai ter uma classificação em meio a uma das características que aquela substância ou aquela função ela apresenta. No caso dos sais, nós estamos começando pela classificação quanto ao número de elementos. Nós estaremos vendo agora a classificação quanto à natureza dos íons. Lembrando que os íons é toda espécie que é liberada no processo em que a substância sofre ou ionização ou dissociação. Em meio à solução vai haver a liberação de íons. Então essas espécies que são liberadas é o que vai permitir o processo de classificação dos sais. Então o processo de classificação quanto à natureza dos íons acontece da seguinte forma. Nós vamos apresentar aqui 5 tipos de sais. Agora nós vamos apresentar 3 classificações e depois mais 2 classificações. Observe comigo. Quanto à natureza dos íons, esses íons, nós temos que lembrar que os íons eles são formados por 2 cátion e ânion. Então são 2 tipos de íon que uma fórmula ela sempre apresenta. Então toda vez que apresentarmos o termo íons, nós vamos estar nos referindo a íon cátion e o íon ânion. Começando aqui pelo sal neutro, qual a condição para que um sal ele seja um sal neutro? A primeira condição é que ele não apresente no processo de dissociação um dos íons que ele não pode apresentar é a liberação de H+. Então essa é a condição para que ele seja considerado um sal neutro. Então, observando isso, nós vamos olhar o seguinte. NaCl, no processo de dissociação, o que é que vai estar acontecendo? Vai haver a liberação de 2 íons. Então, nós vamos ter aqui a liberação em Na mais o Cl menos. Então, esse é um dos primeiros a ser observado como sal neutro, porque ele não libera o H+, mas ele libera o Na+, e o Cl-. Então vamos observar o segundo exemplo. Nós temos aqui o KBr. Então o processo de dissociação que ele sofre, então nós vamos ter a liberação em K+, Br-. Então aí nós observamos que ele libera o cátion, que é o K+, positivo, e o Br-, que é o ânion, a parte negativa. Terceiro exemplo, nós temos o sulfato de bário. Então, esse mesmo processo. O primeiro, nós temos o Ba, que é o positivo, Ba2+, mais o SO4, 2-. Então, vejam que em nenhum dos processos de dissociação houve a liberação de H+. O segundo caso de classificação dos sais, quanto à natureza dos íons, nós temos agora um sal ácido ou hidrogenossal. Quando nós falamos em sal ácido, nós lembramos a condição para que uma substância ela seja classificada como um ácido, que é o processo de liberação do íon
cátion H+. Porém, quando nós observamos aqui que um sal ele pode ser classificado como sal ácido, significa que ele está fazendo a liberação de H+. Porém, não somente o cátion H+, mas ele libera, além do H+, libera um outro cátion. E isso não permite que ele seja apenas classificado como um ácido, mas que ele vai ser classificado como um sal ácido. Então, observe aqui comigo. Nós temos o bicarbonato de sódio e no processo de dissociação, nós vamos ver aqui a liberação de 3 íons. Nós vamos ter a liberação de 2 cátions e 1 ânion. Por exemplo, nós temos o Na+, que é liberado. Nós temos a liberação de H+, nós temos a liberação do carbonato, que é o 2-. Então, olha, ele tem 2 cátions, um deles é o H+. Essa é a condição para que ele seja liberado e classificado como sal ácido. É quando ocorre o processo de liberação do H+. Porém, ele não libera somente um cátion. Ele libera, além do H+, ele libera também o Na+. Por isso que ele não é classificado só como ácido, mas sim classificado como um sal ácido. No segundo exemplo é mais simples, mas nós vamos ver e entender pelo mesmo processo. Nós temos aqui o K+, a liberação do H+, e a liberação do S2-. Então, nós temos 2 cátions que foram liberados. O H+, que é a condição para ele ser um sal ácido, e, além disso, outro cátion, que é o K+. Então, nós temos aqui exemplos de sal ácido ou hidrogenossal, que é quando o sal libera um H+, acompanhado de um outro cátion. E nós temos o sal básico, lembrando das bases que são classificadas como base porque liberam OH- no processo de dissociação. Nesse mesmo caso, nós temos um sal básico, ou chamado de hidroxal, quando ele libera também OH-, porém, além desse ânion, existe a liberação de um outro ânion. E aí vai depender do sal que vai sofrer o processo de dissociação. Então, nós vamos observar o processo de separação que acontece, no caso aqui, com os sal básico. Nós temos a liberação de Ca2+, OH- e também o Cl-. Então, nós temos a liberação de um cátion e a liberação de 2 ânions, onde um deles é o O-, OH-, e acompanha um outro ânion. O segundo exemplo, nós temos a liberação do bário 2+, OH- e o Br-. Então, nós temos aqui 2 ânions, onde um deles é OH- para condicionar a classificação a sal básico, e o outro nós temos um outro ânion que é o Br-. Então, inicialmente, estamos aqui analisando 3 classificações. Vamos seguir com as classificações, vendo agora sal duplo e sal hidratado. As duas últimas classificações, nós vamos estar vendo sal duplo ou misto e sal hidratado. Então, o sal duplo ele vai lembrar muito tanto o hidroxal, que é o sal ácido, ou o sal básico, por causa da condição de apresentar 2 cátions ou 2 ânions. Só que no sal duplo ou sal misto, não pode aparecer mais nem o H+ e nem o OH-. Vai aparecer 2 cátions diferentes
e também diferente de H+, e 2 ânions diferentes, onde também são diferentes de OH-. Então, observe aqui comigo. Primeiro exemplo, nós temos o NaLiSO4, e no segundo caso, nós temos o CaClClO. Então, vamos ver as espécies químicas que cada um desses sais libera. No NaLiSO4, nós temos a liberação do Na+, Li+, são 2 cátions, tá? E SO4, 2-. Então, veja que eu tenho 2 cátions que são diferentes e não aparece aí o Na+. Então, ele vai ser um sal duplo ou sal misto. E no outro caso, nós temos Ca2+, Cl-, ClO-. Então, presença de 2 ânions, também diferentes e diferente de OH-. Também nós temos um sal duplo. E no processo de finalização, nós temos aqui agora o sal hidratado. Então, o termo hidratado aqui, ele está totalmente ligado à presença da água. Então, nós temos 2 exemplos aqui. Nós temos o sulfato de cobre pentahidratado, ou seja, cada molécula dessa, cada composto iônico desse, apresenta no seu retículo cristalino 5 moléculas de água. Sulfato de zinco heptahidratado, ou seja, no retículo cristalino do sal, sulfato de zinco, estão presentes 7 moléculas de água. Então, por isso que é um processo de classificação em sal hidratado. Embora o sal, o que nós conhecemos como sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ele tem uma capacidade de fixar a água. É tanto que durante muito tempo ele foi utilizado no processo de conservar alimentos, por essa capacidade, mas ele não é um sal hidratado. Ele tem uma capacidade de absorver a questão da umidade, mas ele não tem a classificação de sal hidratado. Por quê? No seu retículo cristalino, ele não apresenta o processo de armazenamento de moléculas de água, tá? Então, aqui eu tenho a representação do retículo cristalino do cloreto de sódio. Então, nesses espaços aqui, no sal hidratado, onde as moléculas de água elas ficam presentes. Mas no caso do cloreto de sódio, não há esse processo de armazenamento de água como parte da representação molecular. Ou seja, não é um sal hidratado. Então, galera, finalizamos aqui a nossa aula sobre classificação dos sais, quanto ao número de elementos e quanto à natureza dos íons. Espero que vocês tenham curtido a aula e até a próxima.